Existe um processo após a cura que muitos esquecem. E eu queria falar sobre isso, sobre um processo de após a cura, de quando Deus nos toca, de quando Deus nos cura. Por que Ele nos cura? Por que Deus tem falado tanto no Brasil sobre cura? Por que Deus tem levantado ministros e ministras que falam sobre cura? E parece que eu vejo o Brasil como uma grande videira, um grande lugar que estava plantada algumas figueiras. E Deus parece que deu uma voltinha na sua videira e olhou uma figueira estéril. E Ele falou: ei, eu quero mudar a história dessa figueira. Vocês conhecem essa palavra? Que Ele olha e diz: ela era estéril, eu quero que ela dê frutos. E parece que Deus andou ao redor das mulheres especificamente. Porque a figueira fala de doçura. A mulher representa muito isso. Vocês vão entrar aqui hoje na igreja, vocês estão vendo, é um cheiro, é um perfume, é uma coisa. É uma leveza. Aqui pelo menos é, né? Porque em casa só Deus sabe quem é você, né? Mas aqui você é doce, você é querida aqui na igreja. Pegar o seu lugar não tem problema. Deixa o seu marido e aí o seu filho, né? Quando sai, você já teve uma experiência assim de que você chegou visita e você está bem querida? Você está bem legal com a visita, com os filhos. Os filhos querem fazer tudo quando a visita está lá, porque você não vai brigar daquele jeito. Aí você já se esqueceu que a visita estava lá e você já soltou aquela voz. O que eu disse para o que eu disse para ti? Então, já aconteceu comigo. Mas aqui, se você vai ver com os homens, meu Deus, outro dia eu vim, eles são, né, bem na deles, assim, não tem muito contato, mas a mulher, ela carrega essa doçura. Vai ver no ambiente de trabalho, o ambiente do homem é prático, simples, a mulher sempre vai ter lá um vasinho de flor, a fotinho da família, é coisa da mulher, essa doçura. E parece que Deus quis dar uma volta ao redor das mulheres da nossa nação e trazer cura e restauração. E durante todos esses anos, essa tem sido a nossa mensagem, sabe? Quando a Abba Pai nasceu, essa foi a mensagem que Deus deu para nós. Por favor, Deus falou conosco, estabeleça um lugar de cura. Tem muitos filhos meus que estão cansados em casa, não querem mais congregar, estão feridos. Desistiram da igreja, desistiram da noiva, não acreditam mais nela. Eu quero estabelecer um lugar de curar corações, de trazer esperança novamente. E essa foi o chamado de Deus para a nossa vida. E nunca se viu, né? Como eu falei, tantos seminários, ministérios com esse nome. E realmente Deus deu essa volta. E justamente porque, sabe, é melhor quando nós estamos feridos, é melhor que nós nos submetemos aos processos do que funcionar ferida. Sabe, é melhor ser retirada de algo e ser guardada. Você já viu, quando você está gripada, você trabalha igual, não é? Seu marido gripado, só Deus sabe. Mas você gripada, nada mudou na sua vida, não é assim? É um lencinho para segurar a coriza e bora. Você está com aquela cara assim, mas você cozinha, você limpa a casa, você faz tudo. O Telmo diz que Deus deu a gripe para a mulher, como é que ele fala? Não, Deus deu a dor de parto para a mulher para entender o que o homem sente na gripe. Depois vocês falam com ele, fala isso para ele. E aí, ele disse, não, Deus deu a dor de parto para a mulher, ela entende que aqui é um homem gripado. Eu falei, ai. E é melhor, mas existem algumas coisas que você talvez já ficou doente com algumas coisas que impossibilitou realmente você de trabalhar, de funcionar. Não tinha como, você tinha, igual assim, eu acho engraçado quando aquelas mulheres que são bem trabalhadoras, se metem em tudo, faz tudo, não para nada, não descansa, dorme 4 horas, acorda arregalada assim, ó. Eu fico de cara. E elas não precisam de muito tempo de sono, elas são elétricas, quando uma pessoa dessa quebra um pé, só Jesus sabe. Eu já vi pé soldado até errado. Esses dias tinha uma moça, ela estava com o pé torto. Eu falei, o que é? Que eu não parei para o meu pé. Colou errado. Eu falei, misericórdia. Fazer uma cirurgia para consertar. Mas sabe que às vezes Deus nos para com o propósito de nos curar. O parar é importante. O pior é funcionar. Sabe, eu sempre digo assim, ó, que líderes feridos fazem mais estrago na vida do que estão sendo confiados nas suas mãos do que a ausência de liderança. A gente fala aqui dos grupos de convívio, né? Os nossos grupos de convívio estão abarrotados. Tem muita gente nos grupos. E a forma que a igreja tem de caminhar, de pastorear, é nos grupos de convívio. E de vez em quando me chama uma pessoa de um lugar que ainda não tem um grupo. Fala, ai pastora, coloca um grupo de convívio aqui.
E a gente poderia convidar pessoas e colocar lá, mas a gente prefere levantar líderes maduros, líderes curados, sarados, porque eu sei que eles vão reproduzir conforme aquilo que eles são. A Bíblia mesmo diz que nós reproduzimos conforme a nossa espécie. Quem nós somos é aquilo que nós reproduzimos dentro da nossa casa. Você sabe que tem filhos que são muito parecidos com você. Você sabe que não é o que você fala, é o que você faz. Por isso, tratando de liderança, é melhor não ter líder do que ter um doente, porque isso é devastador. Quantas pessoas não querem mais entrar na igreja, não querem mais saber de nada por conta disso, por causa de feridas. E nós sabemos o quanto milhares de pessoas foram feridas por líderes imaturos, despreparados ou machucados. Nós sabemos disso. Quantas barbaridades foram feitas, quantas coisas foram ouvidas. Mas sabe, eu vejo Deus levantando uma liderança nova no Brasil, levantando uma liderança curada, uma liderança que não ama a exposição, mas uma liderança que ama estar com Ele. E essa liderança vai sarar muitos corações. E olha, mas todo esse movimento de cura gerou mulheres curadas, posicionadas e prontas para viver a próxima estação. Estar ciente do que você tem vivido vai te ajudar a caminhar nesse novo tempo, sabe? Igual eu estava, essa outra semana eu estava meio triste, assim, falando, ai Deus, parece que eu estou desconectada, eu não quero. E aí depois eu entendi porque eu estava com aquele sentimento. Eu ia para Deus com aquele choro, e Deus falava, ei filha, já te dei vestes de alegria, eu já derramei sobre ti, sai desse lugar. Sabe, outro dia eu fui falar para Deus, fui orar, né? E a gente começa se arrependendo, oh Deus, né? Minha vida, oh minha vidinha, né? E aí Deus falou assim comigo, ei filha, entra no arrependimento, mas corre para os meus braços, corre para ficar comigo, porque o que eu tenho feito na sua vida, aquilo que eu vou fazer, você ainda não sonhou. Nós estamos acostumados a ouvir só de Deus, só isso aqui, ó. E parece que Deus, Ele está levantando um clamor diferente no Brasil. Tem uma palavra que diz assim, eu toquei lamento e vocês não choraram, mas eu toquei também música de festa e vocês não dançaram. Nós precisamos entender os céus, ouvir os céus, para estarmos nesse lugar apropriadas. Você já viu? Igual agora, eu estou numa correria, porque nós estamos aqui, ontem deu quase 40, deu 40, né gente, ontem, calor era aquele. Eu falei, Deus, todas as pessoas que não têm ar-condicionado, Pai, em nome de Jesus, dá condições, porque eu fiquei, Senhor, que situação, já não é mais uma questão de luxo aqui, pelo menos em Criciúma, quem mora aqui sabe, é muito quente a nossa cidade. E aí, só que eu já estou fazendo as minhas malas, eu vou para um lugar que está nevando, está menos 10, menos 5. Aí como é que eu penso, ontem eu estava organizando algumas coisas, eu não conseguia parar para pensar. Daí eu fui tentar comprar uma malha que fala que é aquelas térmicas. Começou a me dar uma zica dentro da loja. Ela começou a mostrar, G, aquilo começou a me dar um negócio. Estava 40 graus. Como que eu boto uma... Eu me imaginando com aquela malha, eu saí sem comprar. Amanhã eu vou ter que voltar lá, comprar. Eu não consegui, porque a estação não é essa. Se você está aqui hoje num calor desse, toda encasacada, você vai estar completamente desconfortável com a estação que você está. Está me entendendo? Nós precisamos aprender a entender qual estação nós estamos em Deus. É a estação de choro, é a estação de entregar, é a estação de dar tudo que nós temos, então nós estamos de todo o coração. Mas se a minha estação hoje é receber, é me alegrar, é dançar, eu preciso desfrutar da minha estação. Já pensou no verão? Você tem lá uma casa maravilhosa na praia, você tem um lugar para descansar, você está lá de roupa de frio. Não, eu não vou não, eu vou ficar aqui. Ei, larga a roupa de frio, o seu tempo é de desfrutar. Nós precisamos aprender a desfrutar. Sabe, principalmente nós que viemos de famílias desestruturadas. Nós tivemos às vezes desestruturas familiares, você já percebeu? Eu sentia muito isso. Quando eu recebi uma coisa boa, eu tinha medo de perder aquilo. Quem já teve essa sensação? Gente, é muito comum isso, né? Acontece uma coisa boa, você já fica, ai Deus, não deixa acontecer uma coisa ruim. Porque eu não sei se isso acontece com você, mas aconteceu também muito comigo. Às vezes o diabo, ele não te impede de viver algumas coisas em Deus, mas ele te rouba a celebração. Sabe? Eu lembro de uma vez que eu fiz uma festinha para a Vitória com muita dificuldade financeira. Eu não fiz festinha de 1 ano, não tinha feito fotos, eu não fiz festinha de 2 anos, eu não tinha feito nenhuma festinha. Mas com 5 anos eu falei, ai Thelma, nós vamos dar das nossas tripas o coração, nós vamos raspar o que tem, pegar um empréstimo e fazer uma festinha para ela.
E eu estava tão feliz com aquela festinha. Gente, eu esqueci de convidar uma pessoa. E eu estava lá na festinha, bem feliz. Acabou a festinha. O Telmo, acabou não, na metade da festinha o Telmo olhou assim para mim. Eu não estou vendo aqui o fulano. Aí você já viu aquela música de terror, aquela tan, tan, tan. Eu falei, Telmo, eu esqueci. E o pior é que o fulano era da família dele. A minha família estava toda lá. Mas não foi proposital, foi esquecimento. Eu falei, e agora? Ele ficou chateado comigo, nós ficamos chateados. A festa acabou assim, ó. Aí, nós chegamos em casa. Eu expliquei para ele, amor, eu esqueci. Né? Eu te mostrei a lista e tal. E nós tivemos um entendimento. O diabo não pôde roubar a festa, mas ele queria roubar a celebração da festa. Então, às vezes, ele não vai roubar coisas de você, mas ele vai roubar a celebração. Então, quando eu tinha alguma coisa boa, eu já pensava assim, ai, eu já queria... Sério, gente. Um dia, eu só tinha aquele celular bicheira, sabe? Que só Deus na vida daquele celular. Sabe quando aquele celular cai no chão, você não está nem aí? Você já sabe quando o celular da pessoa, qual é? Porque cai no chão, tá tranquila, vai ajudando peça. Não é? Não é isso que acontece toda hora. Mas quando cai, ai meu Deus, você já sabe como é que é o celular. Eu tinha um celular bicheira. Misericórdia. Aí, não era, como é que é? Tinha o BlackBerry. O meu era, não posso nem dizer o nome do meu. Era uma semelhança. Aí, o que aconteceu? Eu consegui um dinheiro, eu fiz umas pulseirinhas, na época de pulseirinha, tudo assim. Guardei um dinheiro, chegou um americano perto de mim, cacei um amigo meu que falava inglês, falei, vem cá, pergunta para esse americano. Ele tinha um iPhone, o iPhone tinha saído, o iPhone 4 tinha recém saído. Falei, pergunta para ele, tem um iPhone 4 que eu já vi, se ele não quer vender o iPhone 4 dele para mim. E aí tal, o cara vendeu pelo preço lá e eu fiquei com o iPhone 4, a bicheira foi e eu fiquei com o iPhone 4. Eu lembro que, gente, eu não largava o iPhone para nada. Aí um dia o Telmo assim, ei, calma, o iPhone não é a tua vida. Eu falei, verdade, Senhor. Eu tinha medo de perder. Não tinha nada. Eu tinha medo de perder tudo que Deus dava. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que Deus deu para você, você não vai perder. Aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, você não vai perder. Ninguém rouba aquilo que Deus colocou sobre você. Essas coisas podem ir. Essas coisas, hoje mesmo, tem um vestido que eu gosto muito. Quando eu cheguei no meu vestido, uma traça. Uma traça do vestido. E eu lembrei daquele versículo. Que os tesouros da terra, a traça pode mesmo destruir, os ladrões podem roubar, mas os tesouros eternos, aquele que você tem no céu, ninguém pode tirar de você. Tem coisas que você vai viver em Deus que ninguém pode roubar de você. Sabe, isso aqui amanhã é obsoleto, mas aquilo que é de Deus dura eternamente, não muda.